E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como professor de matemática da disciplina, nessa primeira aula síncrona, né, eu me responsabilizei por tratar de alguns aspectos específicos sobre os parâmetros curriculares de matemática, né, voltado para as séries iniciais do fundamental. Botei séries, entre aspas, aqui, séries finais, porque na época da redação desses parâmetros curriculares falava-se em séries ainda, e depois mudou-se a nomenclatura para anos finais, né? É, então, eu tenho um certo receio de fazer essas aulas, porque acho que o modelo de filmagens que a gente sempre vê são os modelos de filmes, de novelas, em que as falas são perfeitas e muito bonitas, e, e isso me causa uma certa insegurança por conta disso, né, dessa fala um pouco truncada, cheia de vícios de linguagens que a gente acaba imprimindo também na sala de aula. E vou tentar não me preocupar um tanto com isso e peço desculpas para vocês se eu acabar sendo um pouco monótono nessa fala ou redundante. Quero também dizer para vocês que, como consta no plano de ensino, né, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Entendo que esse estudo dos parâmetros curriculares nacionais e outros que serão feitos, eles vão ter uma importância potencializada quando a gente começar a trabalhar com os planos de ensino e de aula. Então, inicialmente, eu faço um destaque para alguns objetivos que constam nos parâmetros curriculares. E penso nisso porque, ao longo dessa trajetória que eu tenho junto à educação do campo, especialmente nos estágios, o nosso curso gera, às vezes, muita insegurança e desconfiança, né, quando a gente vai para a escola e muitas vezes os professores e os diretores, diretoras, sem entender, sem conhecer a fundo a nossa proposta, pensam que ele se constitui num curso, em 4 cursos em um, né, num 4 em 1, matemática, química, física e biologia num único curso. Obviamente eu não entendo dessa forma, porque a gente está pensando no entendimento por áreas de conhecimento. Mas ainda assim, eu acho que os parâmetros curriculares, os objetivos, alguns objetivos dos parâmetros curriculares, eles fortalecem, favorecem, dão legitimidade para o trabalho que a educação do campo tenta imprimir na escola. Então eu selecionei aqui alguns objetivos, e desses objetivos eu fiz alguns frisamentos que remetem a atividades que a gente tenta realizar a partir da perspectiva da educação do campo, como posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, um sentimento de confiança em capacidade de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania, compreender a cidadania como participação social e política, agir com responsabilidade em relação à saúde e à saúde coletiva, perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Então, eu entendo que o nosso curso possui fragilidades, mas todo curso tem, e cada um em suas medidas. Mas dentro do que propõe os parâmetros curriculares, eu entendo que o nosso curso, sim, ele potencializa muito esses objetivos que eu seleciono aqui para vocês, né? E por isso, então, que eu, né, todas essas partes sublinhadas, eu remeto ao aspecto da educação do campo. Eu acho que esse pode ser um argumento bastante importante quando a gente vai para a escola e vai partir para essa negociação do que trabalhar com os estudantes. E aí, já partindo então para o conteúdo específico da matemática, o PCN, ele voltado para os anos, voltado para o ensino fundamental, ele contempla também os anos iniciais e os anos finais. E os anos finais, eles são mais trabalhados a partir da segunda parte, onde existe uma divisão de terceiro ciclo e quarto ciclo. O terceiro ciclo seria voltado para sexto e sétimo ano, e o quarto ciclo para o oitavo e nono ano. E o que eu vou priorizar aqui com vocês nessa parte
é essa parte dos conteúdos, né, que são voltados para números e operações, espaço e forma, que é a geometria, grandezas e medidas e tratamento de informação. Elas são as mesmas, né, tanto para o terceiro quanto para o quarto ciclo. Nessa aula com vocês, eu não vou conseguir, pela questão do tempo, trabalhar uma outra parte que eu acho muito interessante desses parâmetros curriculares nacionais, que diz respeito às orientações didáticas para o terceiro e quarto ciclos. Seria interessante que quando vocês tivessem algum tempo vocês lessem, mas eu ainda acho que nós vamos poder voltar para esse material, especificamente nessa parte de orientações didáticas, quando a gente estiver trabalhando com os planos de ensino e plano de aula. Essas orientações didáticas elas são bastante elucidativas, assim, podem ajudar a gente bastante na elaboração dessas aulas. Então, do ponto de vista do terceiro ciclo, a questão do ensino e aprendizagem, o parâmetro curricular faz uma abordagem inicial muito interessante, que é a de falar um pouco sobre as características desse ciclo. E ele fala então, trata então de uma complexidade de caracterizar esses alunos, né? Desculpa. Então, o que diz respeito a essa complexidade, né? Então, os alunos, esse é um momento de muita dificuldade para os alunos, porque há essa ruptura curricular significativa, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental, eles têm uma professora que é referência, né? Que trabalha com eles a maioria dos saberes, e alguns outros professores de educação física, às vezes de artes, né? Que também fazem algum trabalho, mas existe uma referência principal. E essa referência, nos anos finais do ensino fundamental, ela se dilui em várias outras referências, né? Os professores de matemática, de ciências, de língua portuguesa, de geografia, de história e por aí vai. Então, ou seja, há uma complexificação do trabalho docente com os alunos, né? E também uma complexidade dos alunos do ponto de vista do processo de maturidade que eles vão criando durante todos os anos finais do ensino fundamental. Então, inicialmente, né, nesse ciclo, os alunos, eles ainda, felizmente, né, possuem características bastante infantis. Obviamente porque eles estão vivendo a infância ainda, né? Então, isso traz alguns desafios bastante significativos para a gente como professor, né? Então, o que a gente talvez caracterize como uma bagunça em sala de aula seja um processo natural de eles serem mais agitados e que faz parte. E, obviamente, a gente tem que criar as nossas estratégias para conseguir imprimir um trabalho junto a esses estudantes. Então, na minha experiência, né, nos anos finais do ensino fundamental, que é a minha maior experiência como professor, eu trabalhei durante 10 anos com alunos desse segmento, eu percebia, por exemplo, que com alunos do terceiro ciclo, sexto e sétimo ano, trabalhos de longo prazo, né, com longas expectativas, não eram muito interessantes. Eu percebia que pequenas tarefas, né, a realização de pequenas tarefas funcionava melhor. Aí vou dar um exemplo para vocês, né? E que não quer dizer, não estou querendo generalizar que isso não seja possível, né? É só uma impressão pessoal. Eu tinha a ideia de, como no sexto ano se trabalha com números decimais, né, com porcentagem, e eu acho que essa é uma parte muito importante do conteúdo desse ano, do sexto ano, eu pensei o seguinte, vou fazer um trabalho de ano inteiro com esses estudantes, em que cada estudante vai ficar responsável pela análise da variação de preço de um único produto. Então, um pegava o tomate, o outro o sabão em pó, uma variedade de produtos. Esses preços iam sendo anotados ano a ano, e no final, quando a gente tivesse todos esses dados, a gente faria uma análise percentual da variação dele. E aí a gente poderia falar de, por exemplo, inflação, vários conceitos interessantes, e além disso, trabalhar com aspectos da realidade. Contudo, né, antes de chegar na metade desse projeto, eu descobria que a grande maioria deles inventava os preços, né? Então, eu percebi assim, que esse projeto não teve uma efetividade interessante. E aí, obviamente, eu deixei ele de lado, né, e passei então a trabalhar com tarefas mais pontuais, né, pequenas tarefas constantemente.
E uma outra coisa importante também nessa mudança dos anos iniciais para os anos finais do fundamental, e que ocorre em todos os segmentos, né, do fundamental para o médio, do médio para o superior, e dentro do superior da graduação para a pós-graduação, do mestrado para o doutorado, talvez um pouco menos, é um julgamento da base de conhecimentos dos alunos, né? Aquela frase clássica: os alunos não têm base matemática para... então eu tenho que retomar todo o conteúdo. Essa é uma forma equívoca de pensar e bastante problemática do meu ponto de vista. Eu já pensei assim, né, durante muito tempo, mas hoje eu tento trazer a responsabilidade para mim. Eu lembro que a primeira vez, a segunda vez que eu entrei numa sala de aula, quando eu ainda não era formado, um professor e uma diretora, ao conversarem comigo, para falar das turmas que eu ia pegar, eles me falaram uma coisa muito legal. Eles disseram assim: quando os alunos perguntarem uma coisa para ti que tu acha que eles já deveriam ter aprendido, não faz esse julgamento. Simplesmente vai lá e explica para eles novamente. Né? E esse é um negócio que me marcou muito, e hoje ele está bastante latente assim na minha prática. Né? Então, ao invés de julgar que, por exemplo, os alunos da educação do campo entram sem base matemática, olha, eu tento fazer o meu planejamento não desconsiderando isso, né? Mas pensando, em primeiro lugar, naquilo que, como professor, eu acho que vocês têm que aprender. Em segundo lugar, na medida que eu vou explicando esses conteúdos, eu vou tendo paciência também para retomar, né, esses conteúdos que talvez um ou outro aluno esqueçam ou tenham um pouco mais de dificuldade. E aí, nesse sentido, tem uma frase muito legal que eu aprendi recentemente, que é do Saramago, que diz o seguinte: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E no contexto dessa aula, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, né? Nós estamos no 6º ano, os alunos vêm do 5º ano, e de repente eu percebo que eles têm certas dificuldades. Eu não vou parar todo o conteúdo para fazer uma revisão dos conteúdos passados. Né? O barco vai andar, né? Eu vou trabalhar os conteúdos aos quais eu me propus, e em determinados momentos em que esses conteúdos mais básicos de operações vão surgindo, eu vou fazendo eles com paciência, né, com uma multiplicação com números um pouco maiores. Não vou fazer no piloto automático, vou bem passo a passo, explicando elemento a elemento do algoritmo, e assim a gente vai podendo fazer essa revisão e reforçando esses elementos. Então, acho que esse é um aprendizado muito, muito legal, galera. Né? Não julguem a base dos alunos. Os alunos que vocês têm são aqueles que estão ali na frente, e julgar a falta de base dele, às vezes, é inclusive julgar uma suposta incompetência dos professores, né, dos nossos colegas que ensinaram os alunos antes. Ou aquele ditado que eu gosto muito, né, quando a gente aponta um dedo para alguém, tem outros 3 apontados para a gente. Então, acho que os alunos são aqueles que estão ali, e é com eles que a gente tem que trabalhar. E aí eu retiro um excerto do PCN dessa parte, né, do ensino e aprendizagem, que toca nessa questão. Né? Vou ler aqui para vocês. Dentre os aspectos a serem considerados para reverter esse quadro de suposta dificuldade, destaca-se a importância de levar efetivamente em conta que os alunos chegam ao 3º ciclo com uma bagagem razoável de conhecimentos matemáticos, e que é fundamental dar continuidade ao processo de consolidação desses conhecimentos. No entanto, ocorre muitas vezes que esses alunos não conseguem exprimir suas ideias usando adequadamente a linguagem matemática. Isso não significa que não tenham construído nenhum tipo de conceito ou desenvolvido procedimentos. Acho que essa citação que eu trago, ela também vem ao encontro do que eu falei até o momento. Passando então para os objetivos para o 3º ciclo e para o 4º ciclo, né, do ponto de vista geral, são os mesmos, e eles priorizam esses 3 elementos: o pensamento numérico, algébrico e geométrico, né, que são aspectos basilares da matemática, né, que eu chamo bastante de aritmética, álgebra e geometria. Um aspecto de competência métrica que já remete para aspectos da realidade, né, que é de usar esses elementos numérico, algébrico e geométrico para fazer algumas interpretações. E, além disso, raciocínio proporcional, combinatório, estatístico e probabilístico, especialmente o estatístico. E aí, aprofundando então cada elemento desses objetivos, né, do ponto de vista aritmético, deve-se levar em conta a abordagem dos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, considerando as situações em que esses números estejam presentes
apresentando-os, por exemplo, a partir de problemas, mas também explorar aspectos formais, bem como o aperfeiçoamento de cálculos aritméticos e o uso de tecnologias, desde as calculadoras. Então, durante o terceiro ciclo, né, os conjuntos que são trabalhados são esses: os naturais, os inteiros e os racionais, né, os naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai em diante, os inteiros em que entram os opostos desses números naturais, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, e os racionais em que a gente começa a trabalhar também com as frações, e as frações também têm suas representações decimais, né, os conhecidos números com vírgula. Então, essa parte é numérica, do ponto de vista operacional, ela é bastante importante. Ela também ela é relativamente fácil de conseguir aplicações no cotidiano, né? E os PCNs dão bastante prioridade a isso, né? Partir de situações problemas para resolver essas situações problemas. Né? Então, essa parte dos números naturais inteiros e racionais é bem tranquila de conseguir, e no decorrer dos planos aí a gente pode até aprofundar mais. E lá naquela parte também na última parte do PCN em que eles fazem análise, eles também fazem sugestões bem interessantes para o trato desse conjunto. Inclusive o uso da calculadora, né? Eu acho que hoje em dia já não há mais um preconceito com o uso das calculadoras, e elas podem ser utilizadas de diversas formas. Acrescentaria aqui também o aspecto do cálculo mental, especialmente o das porcentagens, né, que é bastante importante. Então, do ponto de vista algébrico, ainda é uma parte introdutória, né, em que se deve priorizar a representação de duas variáveis, sem preocupação com operações mais complexas. Né? Então, a ideia é de que os alunos entendam que é possível representar quantidades a partir de letras, né? E que, ao se adotar essa perspectiva, a letra pode representar, a letra representa, né, um aspecto variável da matemática. Nesse nível, né, em um nível mais amplo, as letras também podem representar um valor constante. Né? Mas, enfim, esse não é o caso aqui no ensino, no terceiro ciclo do ensino fundamental. Ali eu esqueci de tirar aquela parte da leitura que tá indicada para vocês lá, perdão. Então, do ponto de vista geométrico, ao levar em conta conceitos de espaço e forma, o foco direciona-se a elementos de localização no espaço, levando em conta o plano cartesiano. Além disso, os parâmetros curriculares nacionais consideram importante a construção de figuras planas buscando relações métricas. O texto também sugere o uso de ferramentas como compasso, régua e esquadros para realizar atividades. Então, essa última parte, eu vou dizer para vocês que, quando eu trabalhava com os alunos, eu não priorizava muito, a não ser o uso da régua, mas construções geométricas eu acabava não priorizando, o que não quer dizer que elas não sejam importantes. Né? Isso é algo que vocês, como professores, que vão decidir ao longo do tempo. Né? Vocês vão desenvolver e terão essa autonomia para isso. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da geometria, mas eu trago essa outra parte aqui para falar o seguinte, né? Então, os PCNs levam em consideração esses três eixos, né? Aritmética, álgebra e geometria, mas é muito difícil tratar deles sem alguma relação. A não ser da parte da aritmética, que é mais fácil ficar no nível dos números, né? Mas quando se fala de geometria, por exemplo, né, especialmente o que propõe aqui como localização do espaço, o uso da aritmética, e no quarto ciclo o uso da álgebra, ele está bastante associado ao estudo da geometria. Então acaba que aqui há alguns aspectos específicos voltados para aritmética, álgebra e geometria, mas no trabalho eles acabam tendo uma relação quase que natural. E essa relação acaba muitas vezes também permitindo que a gente parta, né, de situações problemas. Então, por exemplo, quando a gente fala em localização no espaço, a gente pode estar falando, né, por exemplo, utilizando o Google Maps e lidando com distâncias locais do espaço da comunidade em que a gente está trabalhando e fazendo ampliações para, né, para outras comunidades e outras localizações mais amplas. Então, outros dois aspectos importantes e que também se relacionam bastante, né, com o aspecto algébrico geométrico são as unidades de medida, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a unidade de medida de comprimento,
né, os metros, quilômetros, os milímetros e centímetros, para falar dos mais utilizados, eles também estão podem ser utilizados aí para levar esses aspectos da matemática para a realidade. E, por fim, outro aspecto relevante nesse ciclo refere-se ao tratamento de informação que se relaciona à estatística. Então, a estatística, do ponto de vista universitário, ela não é matemática, pessoal. Ele é um campo completamente diferente, assim como a física, né? Às vezes, muitas pessoas têm um entendimento de que a física tem muita relação com matemática, de fato tem, mas é um outro campo de saber distinto que tem as suas próprias premissas, e a estatística também. Contudo, a estatística, o ensino da estatística fica a cargo do professor de matemática, né? E de fato é uma área de saber bastante importante. Só que é importante também não confundir matemática com estatística, né, que são campos distintos, né? Então, a coleta de dados, a interpretação e construção de gráficos, os usos da método aritmética se configuram como elementos-chave e que podem elementos-chave que podem oferecer um mote para o alcance de temas transversais propostos no PCM. Ainda assim, né, antes de entrar aqui no ensino e aprendizagem do quarto ciclo, futuramente vocês vão estar fazendo os estágios, e diante daqueles desafios que os alunos têm de um processo de maturidade em que eles ainda, né, estão num estágio de viver a infância, eu sugeriria, não estou determinando, que os estágios de vocês fossem feitos em anos do quarto ciclo, né, em que os alunos começam então a ter um princípio de um processo de maturidade, né? Então, obviamente, existem desafios de trabalho com os estudantes no quarto ciclo que não existem no terceiro ciclo, né, mas aquela truculência dos estudantes do sexto e do sétimo ano às vezes acabam dificultando, quando a gente não tem muita experiência, de chamar a atenção dos estudantes, né? E aqui isso talvez seja um pouco menos complexo, né, no oitavo e no nono ano, que é o quarto ciclo. Então, existe um princípio de maturidade desses estudantes, né? Muitos deles também ingressam no mercado de trabalho, e se a gente pegar, por exemplo, as escolas do campo, muitos estudantes nessa faixa etária já ajudam, né, as famílias no trabalho. E por isso, né, então, diante desse aspecto de maturidade, de ingresso no mercado de trabalho, nesse quarto ciclo existe uma importância de relações com aspectos da realidade, que eu acho que é uma das premissas básicas, né, da educação do campo. E diante disso eu também fiz a opção de retirar um excerto para ilustrar essa parte de ensino e aprendizagem da matemática. Então, em síntese, é preciso fazer uso de todas essas situações para mostrar aos alunos que a matemática é parte do saber científico e que também tem um papel central na cultura moderna, assim como também mostrar que algum conhecimento básico da natureza dessa área e uma certa familiaridade com suas ideias-chave são requisitos para ter acesso a outros conhecimentos, em especial a literatura científica e tecnológica. Então, aqui também, né, da mesma forma que para os objetivos do terceiro ciclo, no quarto ciclo também levam-se em consideração o pensamento numérico ou aritmético, algébrico geométrico, potência métrica, racional proporcional combinatório e estatístico. E eles que eu tomo como referência aí para especificar a questão dos conteúdos. Então, do ponto de vista aritmético, numérico, ou seja, dá-se continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos anteriores, mas entra um com outro conjunto importante, que é o conjunto dos não racionais, né, que a gente chama de irracionais, e que vai acabar surgindo a partir de forma mais simples, a partir do estudo da geometria. Contudo, lá no terceiro ciclo, eles já começam a aparecer, mas sem alguma formalidade, porque lá já se estudam operações, por exemplo, de radiciação, né? E quando a gente estuda a radiciação, a gente chega com bastante facilidade nos números irracionais. Só que, lógico, lá no terceiro ciclo eu não utilizava a radiciação para falar dos irracionais, mas eu já jogava alguma coisa lá para frente. Tá vendo, pessoal? Esse aqui é um tipo de número que a gente vai aprender mais lá para frente, ele é mais ou menos isso aqui, mas a gente vai dar um trato mais, né, mais específico quando chegar no quarto ciclo.
Então, do ponto de vista algébrico, aí a complexificação já aumenta, né? E aí os PCNs sugerem que a ideia é de produzir e interpretar a escrita de igualdades e desigualdades, identificando-os a partir de equações, inequações e expressões. Então, isso aqui pode parecer confuso, mas essa é uma parte que pode ser muito utilizada no estágio de vocês. Eu orientei um trabalho de TCC de uma aluna que eu também orientei no estágio, da turma de Canoinhas, né? E ela, por exemplo, usou muito as funções de primeiro grau para fazer uma análise, né, uma diferenciação entre uma propriedade fictícia de fumo e uma propriedade fictícia com uma diversificação de hortaliças. E com isso mostrar as diferenças entre receitas, custos e lucros. E que acabavam chegando em função e exploravam essa questão das desigualdades matemáticas. E do ponto de vista geométrico, também se aprofunda os conceitos relacionados, né, no plano cartesiano, especialmente para fazer o estudo de funções. E aqui o aspecto computacional às vezes pode entrar de forma bastante pertinente. Né? E além disso, né, os elementos geométricos relacionados a figuras planas e espaciais que também dão mote para desenvolver trabalhos bastante interessantes, levando em consideração os aspectos da educação do campo. Também, então, levam-se em considerações as proporções diretas e inversas, bastante conhecidas na escola, mas também grandezas não proporcionais. Né? Então, esse é um assunto que é bastante importante, mas a importância que eu atribuo a esse conteúdo ela é bastante crítica. Né? Então, por exemplo, eu sou um professor de matemática bastante avesso à ideia de ir no mercado, fazer compra com os alunos, e que eles possam aprender a saber exatamente o valor do troco, porque essa ida ao mercado favorece muito a incorporação e a naturalização de uma linearidade dos preços. Né? E eu até toparia ir no mercado, mas se fosse para ir lá e chorar o preço das coisas e pedir que os preços fossem mais baratos. Alguns mercados não dão essa oportunidade de negociação, mas, por exemplo, há por exemplo, uma quebra dessa proporcionalidade direta quando, numa compra de maior quantidade, eles baixam o preço da unidade. Né? Então, ir nesses mercados e fazer esse tipo de análise já é mais interessante, porque dá margem para os alunos fazerem algumas estimativas. Enfim, podemos aprofundar isso depois. E por fim, né, daí a estatística, como os alunos aí já começam a trabalhar também com elementos de função, de álgebra, já dá para refinar o uso da estatística e a gente consegue fazer um trabalho bem interessante, né, de análise de dados e eu tenho percebido ao longo dos anos, nessa experiência com a educação do campo, que a estatística é uma área que consegue, é a forma como a matemática consegue adentrar numa proposta interdisciplinar junto com os professores das ciências da natureza. A gente não pode também ficar refém dela, né? Às vezes eu fico falando que eu sou refém da estatística e outras coisas da matemática ficam de lado, mas eu também não quero desconsiderar essa afinidade que a estatística tem com os outros campos de saber. E aí, e por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês alguns sites que eu indico lá no Moodle, para auxiliar nesse trabalho, né, não só dos PCNs, mas também dos conteúdos matemáticos, alguns sites. Né? Então, um deles é esse aqui, que fala sobre história da matemática. Então, tem 3 itens aqui. Né? Eu acho que os principais deles são esse aqui de linha do tempo, em que ele apresenta uma linha do tempo com episódios relacionados à matemática. Né? Temos aqui até 1858. Então, principalmente ao tratar da história dos algarismos, né? Esse princípio aqui seria bastante interessante dar uma analisada e pode auxiliar vocês na preparação da aula, caso venha ao caso. Aí tem uma parte de biografia.
Eu tenho um pouco de receio com relação à biografia, porque geralmente os livros didáticos e os professores de matemática, consequentemente, eu fiz bastante isso, acabam vangloriando, né, o que a gente vai chamar de descobertas da matemática, e é como se num determinado momento um determinado matemático tivesse uma ideia que caísse na sua mente, então descobrisse uma determinada situação. Assim como, né, eu acho que o exemplo emblemático dessas situações é a maçã caindo na cabeça do Newton. Então, resumir as descobertas do Newton, por exemplo, a maçã cair na cabeça dele, é uma simplificação bastante grosseira do que talvez, né, de todo o esforço que ele imprimiu para as descobertas que ele fez, né, para as criações físicas e matemáticas que ele fez. Então tem que tomar um certo cuidado com esse aspecto de biografia. Uma outra parte interessante é essa de tópicos, em que ele tem alguns tópicos de matemática, e ao clicar nele, ele faz a referência, então, a conceitos matemáticos, né? E aí ele remete, então, ao link da história, né? Então, por exemplo, aqui a área de um círculo, a área de triângulos e retângulos, volume do cilindro reto, do tronco da pirâmide, etc. Aí tem lá na história da matemática no Egito. Então tem um texto que fala sobre isso e que vai remetendo a outros textos também, né, através aqui dos hiperlinks. Então esse é um dos sites que eu sugeriria. Outros dois são de conteúdos matemáticos específicos. Esse aqui inclusive do MEC. Então aqui ele tem alguns grupos de conteúdos, né, campos numéricos, funções, matemática financeira, número de ouro, sequências numéricas e progressões. Então, talvez esses primeiros aqui sejam mais interessantes, né? Então, por exemplo, de números inteiros, ele vai ter uma página e ele tem uma seção aqui de matemática no pé do ouvido, né? Em que ele trata desse conteúdo matemático a partir de episódios, né? E aqui também tem uma parte interessante, em todas elas tem o guia do professor, né? Que vai ser um documento aí em PDF. Em que fala um pouco aí sobre esses conteúdos, né? Algumas sugestões de atividades e por aí vai. Né? O outro site de conteúdo matemático é esse aqui, que também tá lá, o link está lá. Então aqui ele separa por fundamental, médio, geometria, trigonometria superior. Então aqui no fundamental, né? Daqui alguns tópicos de conceitos, né? Mini dicionário de matemática elementar, equações de primeiro grau, segundo grau, não está por grau de anos, né? De conteúdos de sexto, sétimo, oitavo, nono ano, né? Está mais tá misturado, né? Então aqui, ó, frações decimais, números racionais, exercícios, geometria, né? Então esse aqui é um site que eu gosto bastante. E os outros dois links que eu apresento para vocês lá no Moodle são duas aulas que constam no YouTube de outro professor falando sobre os parâmetros curriculares nacionais e eu achei bastante interessante. Então fica esse material aí para vocês. Então, como eu registrei também lá no Moodle, eu estou à disposição de vocês, por contato por e-mail, a gente pode marcar horários também e fazer encontros virtuais. Eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês e até mais.